Bora, nação, para as últimas informações do Flamengo. Tem jogador chegando no Mengão. Alan é um novo reforço do Mengão. E vamos aqui para análise dos comentários do programa da ESPN Brasil, trazendo as últimas informações. Já explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Créditos, canal ESPN, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. Ô Dani, assim, a melhoria da equipe do Flamengo, ela estava muito relacionada com o aspecto de intensidade, né? O Flamengo voltou a ser uma equipe intensa, pressionando, marcando forte, conseguindo retomar bolas. E na parte tática, essa evolução ela está crescendo. O Flamengo não está uma equipe como a gente via as equipes do Sampaoli, montada, consolidada, ainda não. E ontem, essa intensidade ela não existiu. E aí você não joga intensamente, encontra com uma equipe que joga 100% de intensidade e que fez a melhor partida, com certeza, do Bragantino no campeonato, aconteceu o que aconteceu. E digo mais, se o Flamengo tivesse jogado intenso, da maneira que vinha jogando, com determinação, marcação forte, já seria difícil ganhar desse Bragantino pelo que jogou ontem. E da maneira que jogou, sem chance. E esse menino aí, ó, o Mosqueira, fez a partida da vida dele. Ele deve ter olhado assim, ó, chegou da Colômbia, contratado, é uma promessa. Falou que esse aí que é considerado o melhor time, o mais poderoso, vou mostrar quem eu sou hoje. E ele realmente acabou com o jogo, aí que golaço. Mas enfim, não foi só o gol. Eu acho que ele acertou tudo que ele quis no jogo e no final ainda culminou com outro golaço, apesar da falha do Wesley. Mas foi assim, uma atuação decepcionante em termos de entrega, mas não podemos deixar de exaltar a belíssima atuação do Bragantino, porque o jogo que o Bragantino fez ontem é jogo de time para brigar lá em cima. E se o normal do Bragantino for esse, essa equipe vai brigar lá em cima. Eu acho que assim, para ter a diferença que a gente teve no jogo, porque foi um negócio de muito difícil compreensão, né? De assimilação difícil, porque nós estamos falando de um elenco como o elenco do Flamengo, com esses jogadores, e a gente está falando de algo que é muito, mas muito raro no futebol, e não só no futebol brasileiro, que é a superioridade do primeiro ao último minuto. Né? Aquela pressão que o Bragantino botou nos 15 minutos iniciais, eu imaginei, bom, agora vai parar, porque é assim em geral. São 15 minutos de pressão, depois você dá uma arrefecida, o adversário ganha espaço, ganha campo, consegue jogar um pouco. Mas não, foi do primeiro ao último minuto. Então, quando é assim, é óbvio que tem enorme mérito do Bragantino. Então, foi a melhor partida do Bragantino disparada. E tem um enorme demérito do Flamengo, porque aí nós estamos falando desse elenco, desses jogadores. Então, não dá para, num jogo de futebol, você ter essa diferença em relação ao seu adversário, tendo os jogadores que tem o Flamengo. Né? E não é só isso que a gente acabou de ver, uma falha, um erro individual, de um escorregão, não. É uma falta de intensidade absurda, é um time que não conseguiu ter a bola, né? Você imagina sempre o Flamengo tendo a bola e o Bragantino teve 60% de posse de bola e finalizou 37 vezes no gol. Então é uma diferença que, por melhor que tenha sido a atuação do Bragantino, é meio inconcebível e acho que de certa forma justifica também o incômodo e a ira de muito torcedor rubro-negro, porque fala, cara, assim, por melhor que o Bragantino tenha jogado, esse time é um time, o do Flamengo, que tem que ter a bola, que tem que jogar mais, que não pode fazer o que fez do primeiro ao último minuto ontem. A gente está vendo os números da partida aí, Pascoal. A questão não é só a derrota, é como foi a derrota, né? O que o Flamengo ofereceu de risco, 7 chutes, nenhum no gol, e o que o Flamengo recebeu de pressão, sem tentar tomar a bola, sem tentar morder no meio-campo, sem tentar marcar quando não tinha essa bola. Então, acho que a questão toda também passa pelo comportamento dos jogadores. E aí a gente entra numa questão assim, criticar o treinador é sempre o caminho mais reto, né? É o mais óbvio de todos. Mas ontem me chamou a atenção também a postura dos 11 jogadores, 10. Porque apesar do 4-0, o Matheus Cunha foi o melhor em campo. O goleiro ainda salvou o Flamengo. Por isso que eu digo que ficou barato os 4-0. Ficou baratíssimo. 4-0.
Tá bom. Gente, a gente pode passar os melhores momentos de novo, por gentileza, Fabrício? Em nenhum momento dos melhores momentos, em nenhum momento do jogo, o homem que tem a bola foi pressionado. Em nenhum momento. E essa é uma marca do treinador do Flamengo. Pressão na bola, pressão na bola, pressão na bola, pressão na bola. Vocês estão lembrados dos últimos jogos do Flamengo? 4 marcaram pressão na bola, roubaram a bola, saiu o gol. 3 marcaram pressão da bola, roubaram a bola, saiu o gol. Ontem, o que aconteceu? Parecia que tinha um monte de gente a passeio e o outro tanto de gente interessado no jogo. Parecia que o Flamengo foi passear em Bragança Paulista, que é um lugar bonito, né? Foi passear em Bragança Paulista e o Bragantino com interesse de ganhar o jogo. Essa foi a diferença. Esse foi o tom do jogo. Intensidade, né? Com poder de conclusão, homens que definem, homens que armam jogadas. Onde é que estavam esses caras todos? O poder de marcação, o poder de roubar uma bola e estar perto do gol adversário. Onde é que estavam esses caras? Cadê? Não é o melhor elenco da América do Sul? Para passar esse tipo de vergonha? Isso é uma vergonha com V maiúsculo. Isso não é uma vergonhinha, não é uma vergonha. Porque é o seguinte, no futebol existem vergonhas. Sim. Uma vergonha é você perder por 1-0, tá uma vergonha. Perder 2-0, outra vergonha. 3-0, opa. 3-0 é o chocolate. 4-0 é goleada com chocolate. É isso que o Flamengo torceu. A gente tem que falar a realidade. Eu sei que o torcedor do Flamengo pode ficar bravo, pode ficar chateado, dizer, esse cara lá e tal. Pode ficar, eu tô aqui para falar o que eu penso e a minha realidade, pode não ser a sua. Pode ser que de repente algum torcedor do Flamengo viu o jogador do Flamengo dando bote no homem com a bola. Eu não vi. Vocês estão vendo aí alguém dar o bote em homem com a bola? Não. Então, acho que esse é provavelmente o que mais incomoda o torcedor do Flamengo. Porque, tudo bem, eu vi gente querendo a troca do técnico, o papo de Jorge Jesus, e vamos atrás. Eu não sei até quando isso vai existir. Eu tô lendo as mensagens aqui, Esse inclusive uma delas continuará, é essa, né? ó, o meu Flá, o Raimundo, fala assim, Djalma e Jean, que vocês tinham falado, Pascoalzinho ainda não, né? Essa vergonha ontem também é atribuída à burrice do Sampaoli, que deixou mais Cebolinha em campo fazendo raiva e tirou o Pedro, tirou o Everton Ribeiro. Então, mas sinceramente, assim, ele fez substituições. Eu acho até que ele poderia ter colocado o Vitor Hugo um pouco antes, porque ele demorou a entender que existem noites que são para não passar vergonha. Tudo bem, então, mas essa é uma substituição que você está falando, colocar o Vitor Hugo já é uma substituição para fechar a casinha, para dizer, bom, chega de tomar gol, chega de tomar pressão. E tudo bem, posso até concordar com você, mas o que aconteceu ontem não se deve a isso. E provavelmente se ele tivesse começado com o Vitor Hugo, ele ia ouvir muito. Então a questão, para mim, não foi uma questão tática, não foi uma questão de escalação. A gente pode achar, e como até acho, que é claro que o Ayrton Lucas tem que ser titular nesse time pelo que ele está jogando, para citar um exemplo apenas, mas era uma questão de volta de seleção. De volta de seleção, né? Pulgar, a mesma coisa. Eu não entendi por que o Felipe não entra. Tudo bem que ele está em transição, a gente sabe que ele vai ser exímio dirigente, treinador, o que ele quiser, porque ele é muito inteligente, mas assim, ele ainda está à disposição no elenco. Sim, mas então, Dani, assim, eu acho que teve muito jogo do Flamengo que a gente discutia isso. Pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, a mudança podia ter sido essa ou aquela. Agora, ontem, com as diversas formações que em diferentes momentos o Flamengo teve em campo, a postura foi essa que o Pascoal falou. Sim. Então não dá, no jogo de ontem não dá para ficar pondo a culpa no técnico, na escalação, na formação, nas substituições. E eu não sou desses, eu odeio o papo de, às vezes eu acho que é muito vaga essa avaliação sobre o empenho, sobre o desejo, sobre a fome de jogar, sobre a tal da competitividade. Às vezes é muito vago e as pessoas transformam isso numa verdade indiscutível. Ontem era uma verdade indiscutível. Bastava olhar para o campo e ver que você tinha um time mordendo, brigando, lutando pela bola o tempo todo e o outro que parecia estar esperando o jogo acabar desde o primeiro minuto da partida. Então, eu acho, e a gente até está vendo isso de alguma maneira na enquete, eu estou plenamente de acordo com o resultado da nossa enquete. Os jogadores têm uma responsabilidade muito maior no jogo de ontem. Nesse jogo de ontem, a responsabilidade ela é quase que integral dos jogadores. E eu achei até que na entrevista pós-jogo do Sampaoli, ele não vai falar isso, mas ele fala, olha,
Ah, vamos ouvir então? Vamos ouvir. Vamos ouvir, que aí a gente esclarece. O Djalminha Isso. também já tá lá, assim, ó, louco pra falar. Já, Djalma, eu pondo essa bola aí. Antes, fala, Sampaoli. Entendeu o que aconteceu? Ahora no tengo mucha explicación. Venía con mucha ilusión por este juego, mas o time fue superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. El Bragantino jugó un juego de mucha intensidad y nos superó ampliamente. Pienso que es un partido extremadamente atípico, uno esperaba un juego así, mas a gente se preparó mucho para tener, o aprovechó de manera intensa el tiempo de entrenamiento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo en el campo. Que Otimi tiene que reagir rápido, mas venía de 10 juegos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a passividade do time me preocupa muito. Passividade, o time não esteve no campo, são algumas das frases do Sampaoli para justificar isso que a gente está vendo aí como prova do que ele disse, Djalma. E aí, hein? É um time com qualidade, com elenco, é um time multicampeão. O que acontece, Djalminha? Eu acho que o Sampaoli, ele resumiu muito bem o que aconteceu. Ele vinha há 2 dias atrás dando declarações que pensava em tornar esse Flamengo invencível. Ou seja, o treinador está ilusionado, está entusiasmado com o que sua equipe vem fazendo, crescendo, e de repente tem uma atuação como essa, completamente decepcionado. Não vejo na derrota, né, culpas diretas ao Sampaoli, em termos de escalação, de parte tática. Até acho que ele, na minha opinião, ele fez uma substituição que a equipe ainda piorou. A saída do Pedro. Concordo. Não tinha um outro... Não sei se ele não tinha um outro centroavante ali para colocar no banco, em função do Gabigol não estar em condições, mas aí o time perdeu aquela referência e ficou menos ofensivo ainda, mais dominado ainda pelo Bragantino. Mas não foi isso que determinou a derrota do Flamengo, não foi isso que o Flamengo foi amassado e completamente dominado pelo Bragantino. Eu acho que passou muito pela intensidade dos jogadores e a maneira passiva em que o Flamengo aceitou o Bragantino atropelando, passando por cima, ganhando todas as divididas, todas as segundas bolas. E você vê, praticamente nessa jogada, não driblou ninguém. O time do Flamengo foi recuando. Quando começa a correr todo mundo para trás, que alguma coisa está errada. E ontem foi um jogo, dentro do que o Flamengo vem apresentando nos últimos jogos, o Sampaoli ali resumiu bem, foi um jogo atípico, porque o Flamengo ontem foi irreconhecível no aspecto de que é o mínimo, né? Que o atleta tem que apresentar, se dedicar, ser intenso e combativo. Acho que o time ontem foi completamente apático e difícil até de entender, né? Alguns conspiraram alguma coisa em relação a muito treinamento, de manhã e de tarde, o time reclamou, mas não tem nada a ver. Acho que quando você entra em campo, está o nome do atleta em jogo e não pode o atleta ter uma postura dessa passiva, de achar que dentro desse campeonato brasileiro você vai encontrar jogo fácil em que você indo sem pressionar, sem agredir o adversário, vai conseguir a vitória. Então, Djalma, só uma coisa, acho que é até legal você falar, porque esse papo da demonstração de insatisfação dos jogadores, que seria uma possibilidade, e muita gente falou isso antes mesmo, né, do jogo acontecer. Esse time não vai gostar muito do papo de treinar em 2 períodos e tudo mais, quer dizer, e você tá falando, bom, o cara quando entra em campo, ele sabe que no fim é a atuação dele que vai ser avaliada e tudo mais,
Você acha que esse tipo de coisa não acontece? Você nunca viu acontecer, vamos dizer, de um time, de repente, insatisfeito com os métodos ou com as escolhas do treinador, resolver dar uma demonstração de insatisfação dentro de campo? E outra possibilidade, você acha que, eventualmente, um desgaste exagerado nos tais treinamentos, que foi uma outra possibilidade que a gente até aventou ontem no Linha de Passe, você ter um desgaste demasiado nos treinamentos causa esse reflexo tão intenso assim? Quer dizer, porque eu imagino que... Tá bom. E aí você está falando do bala mistura lá do Pascoal, né? Porque tem departamento médico, tem análise científica. Não, exato. Tem todo um processo para não levar o jogador nesse Seria ponto. absurdo do ponto de vista do clube, mas o que eu estou querendo dizer é, se o clube tivesse errado, vamos dizer, né? Todos esses departamentos tivessem errado, eu também acho estranho que esse desgaste se apresentasse do primeiro ao último minuto da partida. Porque foi um jogo em que, durante 90 minutos, não é que eles correram que nem loucos durante 20 minutos ou 30 para roubar a bola e depois cansaram e tal. Então, acho que é legal ouvir o Djalma nesse aspecto para ele dizer se essas coisas acontecem de demonstração de satisfação e se o desgaste poderia ter provocado o que a gente viu. Jean, assim, você pode acontecer isso numa situação em que teu time está muito mal, você já vem rendendo mal, já está com problemas no grupo, conturbado. Eu acho que aí uma situação de reclamar de um treinamento pode até acontecer, mas eu não acredito, e de maneira alguma, que um grupo como esse do Flamengo, conheço muitos jogadores desse grupo do Flamengo, os caras não vão se permitir a isso, né? Não, treinamos demais, não vamos conseguir render, não vamos se dedicar. Isso aí não existe, isso aí não tem como. Agora, que foi um dia que a equipe foi apática e foi atropelada, não tem como negar. Agora, que fisicamente o Flamengo está pior do que o Bragantino, não acredito nisso. Eu acho que foi, de repente, às vezes, você entra em jogos porque você vive um bom momento, achando, como o Flamengo tem muita qualidade, achando que vai resolver a qualquer momento. Não, vamos segurar aqui o Bragantino, vamos fazer uma marcação mais frouxa, daqui a pouco a gente vai lá e faz 1-0. Acontece isso, de você não ser uma soberba, mas você achar que está muito bem e que vai ganhar a qualquer momento. E aí acontece isso, vem uma equipe determinada em que cada dividida eles iam como fosse o prato de comida deles e o Flamengo não. Mas agora, essa história toda, essa conspiração, de maneira alguma, eu acho que não tem nenhum sentido, ainda mais no mundo de hoje, futebol tão profissional e esses atletas tão vencedores como eles são, não colocaria o nome dele em jogo de render mal ou não se dedicar em função de insatisfação com o treinador. Mas essa tiriça de ontem tem que passar, né? Porque domingo tem outro jogo, né? Jogo contra o Santos, fora jogo de contra casa, o Santos na Vila Belmiro. Na Vila. Nem sei se foi pro Rio para depois voltar para cá. Foi pro Rio. Já foi estava pro em Rio, Atibaia. treinou hoje 5 horas da tarde e vai voltar pro jogo do final de semana. Só uma informação, Pascoal, para você continuar. Eu citei aqui o Felipe Luiz, porque assim, a gente sabe de toda a qualidade, de toda a capacidade do Felipe Luiz. Está num processo de transição para encerramento de carreira, mas ontem estava à disposição do Sampaoli. Não entrou por uma opção do treinador. E aí eu acho que é um equívoco. Você improvisar um zagueiro quando você tem um lateral do tamanho do Felipe Luiz no banco. O treinador do Flamengo chora para botar o zagueiro de lateral. Ele pede, pelo amor de Deus, para darem a ele essa oportunidade. Sabe por quê? Mas não deram, ele tinha um lateral e bom. Sim, porque o lateral titular estava na seleção brasileira, voltou, entendeu? Mas não podia começar com o Felipe Luiz o jogo? Mas ele chora para botar assim, o lateralzinho para fazer com o zagueiro. Como ele fazia como ele fazia na França. Às vezes é pela direita com o Bruno, às vezes é na esquerda com o Léo. Então, é exatamente isso que ele faz. Isso faz parte... Até porque ele liberou o Wesley e tinha o Wesley quase como um equivalente do Cebolinha no outro lado. Ele abre o Wesley, o Cebolinha e bota um terceiro zagueiro para dar aquela fechadinha aqui, segura a bronca e tal. O que aconteceu... Você está querendo dizer que ele está enganando todo mundo e jogando com 3 zagueiros? Claro, é isso que você está querendo dizer? Claro. Quando se defende é com 3, quando ataca ele libera os alas, entendeu? O que acontece é que ontem ele sofreu um avalanche. Vocês já viram o avalanche, né? Já viram o avalanche? Já.
Aí nos canais Disney você tem esses momentos maravilhosos, né, de cultura, educação e tal, para ver como é que funciona a natureza. Você pode procurar. Veja como é que é uma avalanche. Tem isso? O quê? A avalanche vem lá de cima, leva tudo que tem no meio. É exatamente o que aconteceu com o Flamengo. Um time bom, desculpa. Muito obrigado. Um time vai a passeio e o outro vai jogar bola. O Flamengo foi passear e o outro foi jogar. Aliás, bola, Flamengo, eles não foram apresentados ontem. O Flamengo, eu tô falando do Flamengo, do maior elenco da América do Sul, do melhor elenco do continente sul-americano. Tá estranho. Muito obrigado. O time que tem tudo para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, dos Cambal de Madureira, tudo que botar na frente, o Flamengo é candidato. Você tem uma frase que eu gosto muito, que é: diretoria não tem que estar sempre no vestiário, mas de vez em quando tem que ir. O presidente não tem que estar todo dia no vestiário. Porque o presidente não joga. Sim. Mas de vez em quando ele tem que dar uma passadinha lá. Não é o caso de ir? Tem dia que tem que ir. Tem dia que tem que dar, porque é o seguinte, é só para sentir o cheiro da brilhantina. Você sabe que tem muita brilhantina diferente lá no vestiário. Os caras vão arrumar o cabelo, tem aquele cheiro de brilhantina. É só para ele sentir o cheiro da brilhantina, para ver como é que tá funcionando e tal, entendeu? Para ele perceber como é que é a dinâmica do caso. Não é para estar todo dia, toda hora dentro do vestiário, que isso aí não é legal. Agora, ele tem que dar, de vez em quando tem que dar uma passadinha. Outro dia ele tinha que dar uma passadinha e ele foi lá. Lembra disso? Foi lá, estava meio desconexo, o negócio não estava funcionando bem, foi lá, engatou lá são 10 jogos de invencibilidade. Eram 10 jogos. Agora eram 10 jogos, né? É. Agora, o que ele tem que fazer? De vez em quando tem que dar uma passadinha lá. E aí, rapaziada, tudo bem? Tá legal e tal. Entendeu? Então ele vai, os caras, opa, até o homem veio aí. Acho que alguma coisa aconteceu. E não dá para ter essa tiriça que teve ontem. Não é porque o Flamengo que não tem tiriça. Tem tiriça também. Empaludismo, amarelão, tiriça. Tiriça é ictirícia, né? O nome correto. Transformar o futebol chama tiriça. Essa tiriça que teve o time do Flamengo ontem não dá para repetir no final de semana. Vai passar vergonha de novo. O Santos muda o treinador. Não tem ninguém na Vila Belmiro, não tem torcida na Vila Belmiro. E a gente vai ver o que vai acontecer nesse jogo aí. O Flamengo, sabe como é que é o negócio? A água bateu no pescoço. Quando a água bate aqui, é melhor começar a nadar. Não, calma também. Perdeu um jogo, jogou mal um jogo, né? Não é agora no pescoço, tá no pescoço do Vasco, tá no pescoço do Santos. Não, eu tô falando da detalhe. O Flamengo quer ser campeão brasileiro. Ah, sim. Acho que a questão, se tivesse perdido ontem para o Bragantino, 1-0, 2-1... A questão é o que aconteceu nesses 90 minutos. E o próprio São Paulo, acho que no fim, é engraçado porque, em geral, a gente quer que o técnico explique. Ele diga o que aconteceu. Por que... E no fim é absolutamente compreensível que ele diga, sinceramente não entendi. Não sei o que houve, a falta de intensidade. Aí ele fala do que aconteceu, ele relata muito bem o que aconteceu, que foi essa passividade que a gente está falando, mas ele diz, eu quero entender o porquê disso. E eu até acho que assim, né, quando ele fala isso, ele também está falando de uma maneira muito ponderada e política, para também não sair atirando em cima dos jogadores. Não foi nada disso que eu treinei, eles não estavam a fim de jogar, exatamente. Ele não vai falar isso, então ele vai falar, eu vou entender com eles. Fala, Djalminha, para eu trazer uma boa notícia aqui para a torcida do Flamengo. Já pintou aqui a boa notícia, ó. Ainda tá vestido de galo, mas tá ali. Fala, Djalma. Bom. Boa notícia, de repente, pode ser as contratações, mas por enquanto as notícias são boas, né? Porque nós estamos falando do jogo de ontem. Mas em relação ao jogo de ontem, assim, até o que mais me assustou, assim, me assustou não, né? Mas eu achei até mais preocupante a declaração do Everton Ribeiro no intervalo, que ele fala, cada um está querendo fazer as coisas por si, sem se ajudar. Assim, que é um jogador sempre muito comedido, não é de dar esse tipo de declaração, tipo, colocando em xeque, querendo ou não, falando dos companheiros, do time, né, em si. E assim, ele falou isso no intervalo, que cada um está querendo fazer pelo seu jeito, não está em conjunto, e foi basicamente o que a gente viu. Um Flamengo que não teve conjunto nenhum. O seu conjunto não existiu. Era um time acompanhando assim, os jogadores do Bragantino, olhando o que eles estavam fazendo, mas não pressionava, não marcava, não combatia. E os caras também estavam, o Bragantino, numa noite inspirada, deu no que deu. Levou 4-0 e poderia ter sido muito mais. Eu vou ponderar o seguinte,
o goleiro do Flamengo está salvo. Mas esse jogador que está chegando vai dar uma mão. Este jogador que está chegando é o Alan do Atlético Mineiro. Proposta está na mesa, foi aceita tanto pelo jogador quanto pelo Galo e deve ser assinada ainda nessa noite. A expectativa, a informação inicial é do Vinícius Nicoletti, ele fez apuração lá em Minas e a expectativa agora, eu tenho aqui a informação, que é que ele chegue no Rio de Janeiro entre domingo e segunda-feira. É aquele processo de fazer exame médico, já com contrato assinado e ser anunciado. Então agora o Alan está muito próximo desse Flamengo, vai canetar na noite de hoje. E aí, Pascoal, é isso. É bom jogador. Bom. Muito bom. Bom de boca cheia. Volante canhoto, jogador que corre para todo mundo, perde a bola lá. Esse é o lance que ele se machucou, inclusive, né? Sim. Foi o lance que ele se lesionou, Verdade, porque ele vai né? dar um carrinho ali para tirar a bola e acaba se lesionando. Eu acho que é difícil encontrar um volante como ele. E eu acho que o Flamengo acerta demais, né, na contratação. Com o Palmeiras não saiu o negócio, né? O Alan já foi procurado pelo Palmeiras. Sim. Já tinha sido procurado pelo Flamengo no início da temporada, não deu certo. Com o Flamengo agora, ele fez questão de deixar muito claro que ele queria ir, né? Talvez isso também tenha facilitado. Tanto que a declaração do Filipão no primeiro jogo que ele fala agora de Campeonato Brasileiro se o jogador quer ir, deixa aí, o que eu vou fazer? Eu só vou falar uma coisa pra você. Eu não sei quem vai jogar do lado dele, mas ele vai jogar. Titular absoluto? Eu não sei quem vai jogar do lado dele. Eu não sei se vai jogar o Thiago. Não sei quem vai jogar do lado dele. Eu não sei. Eu sei que ele vai jogar. Agora, eu sei que também a gente vai ponderar, mas Pascoal, vai tirar um jogador mais alto para botar um mais baixo? Gente, a palavra que define não é essa. A palavra é qualidade. A qualidade do passe, a qualidade da chegada, a qualidade da marcação, a força, a correria, a chegada, ajuda todo mundo. Eu acho que essa é o Pulgar é bom jogador? mas o Pulgar pode jogar do lado dele. Claro que sim, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, o Pulgar. Não estou falando que ele não é, não. Eu estou olhando aqui, ele é inclusive mais alto, 4 centímetros que o João Gomes, que é a pessoa que ele vem para a posição, para repor a característica. E ele personaliza, né? Aquilo que o Flamengo acabou perdendo. Veja como é que são as coisas. Vendeu o João Gomes, um bom dinheiro. Não arrumou outro para o lugar. Agora tem. É difícil. O Palmeiras vendeu o Danilo. Essa sua mamata de ter o camarote concordando com você vai acabar, porque as férias do Zinho vão acabar e ele vai voltar. Opa. Mas você estava falando aí que o Alan vai ser titular, o Djalminha tá lá balançando a cabeça. É isso, Djalma? O Alan joga, agora os outros não sei. Mas essa contratação, assim, eu sou até meio suspeito para falar que é um jogador que eu admiro muito. Eu gosto muito do futebol do Alan, acho que volante da mais alta qualidade, sabe jogar. É forte também na marcação, é incisivo, duro, mas a sua saída de bola, a sua qualidade para distribuir o jogo, ela é diferenciada. Então, acho que é um jogador que, no futebol brasileiro, aonde ele for, com a equipe que ele for, acho que é um jogador que é titular. Acho que o Alan está acima da média e numa posição ali que o Flamengo realmente, com a saída do João, teve essa queda no meio de campo, tanto que o São Paulo está colocando Pulgar, Thiago Maia e Gerson para jogar nesse meio de campo, porque está sentindo desprotegido. E o Alan tem uma capacidade de organização não só ofensiva, mas também defensiva. Ele tem um posicionamento muito bom, ele se preocupa com as coberturas, então acho que belíssima contratação. Das contratações que o Flamengo fez até agora, acho que esse é o único que chega para jogar. Porque o Rossi é um excelente goleiro, está chegando aí também, mas o Matheus Cunha está agarrando muito. Tem o Luiz Araújo, né, que chega ali também como opção. Acho que o Alan fica mais seguro, até porque ele tem uma característica, o Djalma falou, defensiva, que vai possibilitar quem está na frente dele ter um pouco menos de necessidade de marcar e aproveitar a habilidade, né, dos meio-campistas ali da frente dele. E a gente vem de uma discussão de quase, 30 minutos sobre a falta de intensidade, sobre a falta de pegada, né, dessa coisa de querer roubar a bola. Então,
Acho que tudo que a gente falou enquanto discutia a respeito do jogo contra o Bragantino, de alguma maneira corrobora essa contratação do Alan, que é um jogador muito técnico, certamente, canhoto, mas é um jogador que marca, é um jogador que briga pela bola, e acho que é isso que o Sampaoli quer nele também, né? Essa necessidade que o Sampaoli vê no time. Ontem foi um extremo do Flamengo nesse sentido, mas não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez, inclusive, que a gente senta aqui na mesa para dizer faltou um pouco da pegada. O próprio Sampaoli já falou disso em outros momentos. E não foi só com o Sampaoli que faltou ao time do Flamengo esse espírito. Então, acho que a chegada de um jogador que tem essa característica, que tem esse espírito, mas que também é muito bom tecnicamente, não se discute. É uma ótima contratação. Só que aí também é aquela coisa. O Flamengo precisa fazer valer as contratações que ele faz. A chegada dele dá uma mexida ali no meio campo, né? Tá arriscado até tirar de zona de conforto gente que tava achando que tava segura. Então, eu acho que sim. Agora, sempre contrata, alguns não dão certo, vão embora, outros não... Então, assim, acho que a questão é indiscutivelmente uma grande contratação. Mas o futebol, ele vai para além das contratações, para além dos nomes, e acho que assim, o elenco do Flamengo é excepcional. Não é que ele é bom, não é que é muito bom, ele é excepcional. Ficou melhor ainda com a chegada do Alan, que é um jogador com essas características que a gente falou, e agora as coisas precisam começar a funcionar de fato dentro de campo, né? Porque eu acho que, mesmo nesse histórico recente de conquistas, talvez a gente imaginasse um Flamengo... exceção feita aí, evidentemente, ao Jorge Jesus e a 2019, mesmo as conquistas na sequência, posteriores, talvez pudessem ter sido conquistas até mais fáceis. Não vou nem falar de brilhantes, porque o brilho é subjetivo, que cada um gosta ou não gosta, mas conquistas até mais fáceis pela qualidade desse elenco do Flamengo. Boa, tá aí. Alan vai assinar contrato nessa noite com o Flamengo. Expectativa que desembarque no Rio de Janeiro entre domingo e segunda-feira para ser anunciado. Sextou, Oswaldo Pascoal. Sabe onde está Mauro Naves? Amanhã é aniversário dele. Então esse daí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, está anunciando o Alan como novo reforço do Mengão. Vamos ver como que vai ser, né, essa transição, porque o Alan chega para ser titular ou reserva no Flamengo? Na sua opinião, escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.